esses são os terceiros colocados de momento. Tem coisa por mudar, mas é algo, ô Mauro, que é uma falha desse regulamento. Por exemplo, a gente falava da situação da Escócia. A Escócia poderia ter se garantido ali, talvez, se tomasse 1-0 e tudo mais, tomou 3 e acabou se complicando em termos de saldo de gols. Nesse momento já está fora da Copa do Mundo, da fase de mata-mata da Copa do Mundo, porque neste momento, com equipes ainda por jogarem, a Escócia é o 9º melhor terceiro colocado. E algumas equipes, como é o caso do Senegal hoje, entraram em campo sabendo o que tinham que fazer, né, Mauro? Sabendo o resultado que precisavam conseguir para se colocar em boa situação. E ainda temos rodada no sábado, que essas equipes que entram em campo no sábado também vão saber ainda mais qual é a situação com relação à posição de terceiro colocado. Mauro, antes de você dar a resposta aqui, o Mauro já falou isso aqui, a nossa audiência é danada. Um amigo meu também chamado Mauro, professor, falou: Roberto, eu vou te falar aí, ó. Segue informações dos Vikings. Apesar de forma de guerreiros violentos, os Vikings também eram agricultores, artesãos, comerciantes, exploradores. Um dos seus feitos mais notáveis foi a chegada à América do Norte no século antes de Cristóvão Colombo, liderado por Leif Erikson. Pronto, tá dado aí. Formação, história com o velho Vamp. Não, porque saiu essa parada, né? Foi um jogo tão importante, né? Mas vamos lá. Mas, ô Mauro, só para falar então um pouco sobre... A gente falou tanto sobre esse regulamento, sobre a questão do terceiro colocados, e é um fato que acaba tirando a igualdade de competição, podemos dizer assim, para as equipes que entram depois que sabem os seus resultados. As equipes que entraram em campo primeiro não sabiam qual era o cenário, e no caso da Escócia vai se complicando muito por conta disso também, né, Mauro? Ela não teve a chance de, por exemplo, se ela jogasse com o Brasil sabendo dessa situação, ela talvez adotasse uma outra estratégia, tipo, não, se eu empatar aqui, se eu perder por um gol, eu tô dentro e tal. O Senegal sabia hoje. Exato. E quem vai jogar ainda, né? Porque, por exemplo, a Bélgica está em 11º aqui no ranking, ela tem 2 pontos. Ela sabe exatamente o que ela precisa. Se ela empatar, ela vai ter 3 pontos e o saldo de 0. Nesse momento, 3 pontos e o saldo de... Olha, vai saber que o Senegal tem 2 de saldo, né, A Coreia do Sul está em 7º, ela tem 3 pontos e um saldo de -1. Sim. Então, se a Bélgica empatar, ela faz 3 pontos, saldo de 0. Ela passa a Coreia do Sul, por exemplo. Ela sabe que já Só passa... que a Bélgica vai olhar os 3 pontos do Senegal, vai dizer, eles estão com 2, precisamos entrar e ganhar para classificar. Não, mas com o empate eles já vão passar o 7º colocado. A Argélia joga contra quem? A Argélia é contra a Áustria. Contra a Áustria. Vamos imaginar que a Argélia consiga vencer. O empate, ela vai para 4 pontos, tá? A Bélgica, se ela fizer o empate, ela já supera a Coreia do Sul, ela se coloca entre os 8. A não ser que Cabo Verde vença, porque a Escócia já jogou. E a Bélgica já entra em campo sabendo como foi Cabo Verde. Ou seja, exato, ela vai saber depois. Então, ela é privilegiada. Uma Arábia Saudita que tem um ponto também. Então, assim, ela chega sabendo. A Arábia tem uma situação diferente, ela é 4ª colocada, ela não concorre, ela tem que vencer para se classificar. Chegar a 4. Mas o caso da Bélgica é o principal, ela joga por último, ela sabe exatamente o que ela precisa. Se ela tivesse jogado lá no começo, como jogou a Escócia, por exemplo, ela teria, não, temos que ganhar, só importa a vitória. Aí, de repente, como aconteceu no último jogo, tem um jogador expulso, o jogo muda, fala assim, o empate me interessa também. Porque é isso, ela vai para 3 pontos e ela com 0 de saldo, ela se classifica, porque a Coreia, que está em 7º, ela tem 3 pontos e -1 de saldo. Então, no mínimo, ela passa a Coreia. Então, mesmo que a Argélia fique aqui, a Escócia ela passa e Cabo Verde já saberá o resultado de Cabo Verde. Então, realmente é muito injusto. Mas como é que a FIFA resolveria isso? Não tem jeito. Não tem como, porque os jogos não podem ser todos simultâneos, então alguém vai ter vantagem. Mas esportivamente um negócio absurdo. A classificação do terceiro lugar é bizarra. Mas isso é um argumento que falta para colocar em 64. Mas o Fábio falou hoje, a gente falou, foi para você, algum lugar que já... não, pensando em 64 e nos Estados Unidos ainda em 2038. Mas o Infantino já quer agora 64. Sim. Já quer para a próxima, essa Copa que vai ser em todo lugar. Aliás, tem quase dá para fazer uma Copa, do jeito que ele fez, dá para fazer quase um time em cada país, né? Porque todo mundo vai tomar conta dessa Copa. Não, então 64 é praticamente uma Copa Série A e Série B. Então, detalhe, essa Copa tem 3 países, né? É a primeira vez que fazem 3 países. A próxima vai ser uma maluquice, né? Que ela vai ser em continentes. 3 países, mas com continentes diferentes. As primeiras partidas. Mas, Mauro, essa aí vai ser só um jogo ou a chave toda na Argentina? Acho que só a abertura de cada desses não vai ser a chave toda lá, não. Não, vai ter os 3, 4 jogos. Mas com 64 seleções, eles podem colocar mais jogos nesses lugares. Sim. Olha, ao invés de você vai ter 5, 4, 3 jogos. E vai, né, agradando todo mundo. Se bobear, eles podem fazer uma competição com um jogo na Europa,
na África, na América do Sul, na Ásia. Não duvide. Com 64 seleções, você está distribuindo time para tudo quanto é canto. Esse grupo é aqui, o outro aqui, depois dá um intervalo de tempo para fuso horário e tal, eles são capazes de qualquer coisa. Porque tá na cara que a ideia da FIFA... É engraçado isso, né? Houve a época aqui no Brasil, nós tínhamos o Campeonato Brasileiro, foi em 79, né, com quase 100 times, foi 94 times, algo assim, 96, acho que 94. Aí depois foi mudando, né? Porque é absurdo um campeonato com 100 times, não tem cabimento. A não ser uma Copa, mata-mata, como a Copa do Brasil, a Copa da Inglaterra tem time de 10ª divisão, joga, time amador, vai jogando fases preliminares até cruzar e avançar. Mas no campeonato não tem sentido. A Copa do Mundo faz o caminho inverso do futebol brasileiro. Todos 47 anos depois, ela vai aumentando, inchando. E isso eu acho que implica muito nessas bizarrices, como o terceiro colocado, um tendo vantagem sobre o outro, saber o resultado, né? E o nível técnico, gente. Porque assim, existe uma empolgação com os bons jogos, não, sempre tem bom jogo, mas tem muito time fraco, tem time que não tem qualidade nenhuma para estar ali, não tem nada contra os países e tudo, alguns são muito bonitos, legais, mas não tem jogador, não tem bola. Sabe, como o Brasil, por exemplo, é muito fraco em alguns esportes e não disputa, né? Tem modalidade esportiva que o Brasil não se destaca. O Brasil não vai para a Copa do Mundo dessa modalidade, porque não é forte bastante. Então, é um caminho meio esquisito, né? Muita quantidade de jogo. E 64, imagina. Não, e tem uma questão que é importante eu também, Mauro, porque a próxima Copa vai ser essa bagunça, né? 3 países diferentes como sedes principais, podemos dizer assim, aberturas aqui na América do Sul, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Mas todo esse esquema foi feito também para que se deixasse o caminho livre da Copa de 34 para a Arábia Saudita. Aí você vai construindo um formato com mais seleções, uma Copa moldada para mais sedes também, para depois voltar para um país só, um país pequeno, que vai ficar completamente inchado também, né? País pequeno, mas com grana, né? Que é o que a FIFA quer. Sim, mas você está falando de 64 delegações, 64 países com torcedores indo... distribuição de jogos para 64 seleções em um país pequeno. Você está saindo de 3 sedes para 3/6 sedes e depois para voltar para uma. Ou seja, é uma questão também que fica no ar como é que a FIFA vai resolver todo esse imbróglio. Fantino, com dinheiro a gente se vira, faz em qualquer lugar. Ele arruma um jeito, né? Ele arruma um jeito. Mas é uma questão, até porque a gente estava levantando, inclusive na programação esses últimos dias, a questão como que vai ficar as eliminatórias, né? Inclusive as sul-americanas, que são 3 países. Daqui a pouco não vai precisar mais eliminatória, tá todo mundo classificado. Já para 2030, né? Porque são 3 países que vão fazer a abertura, a Argentina, Uruguai e Paraguai. De 10, são 6 já estão classificados. 6, que é Portugal, Espanha, sim, Marrocos e os 3 e da própria América do Sul. São 10 países, 3 já estão na Copa, vai se fazer eliminatória com 7? Como é que vai? E quantas vagas para 7 países? Então é uma bagunça. Todos vão jogar para ter jogo, né? Provavelmente vai acontecer isso. Todos jogam para poder ter jogo. Está já classificado, mas joga. E joga para ganhar com direito de transmissão, essas coisas, né? A eliminatória sul-americana é uma coisa horrorosa, né? É uma coisa horrorosa. Mas, Flávio, sobre essa questão do terceiro colocado, de fato, é algo que mexe com a igualdade competitiva, né? Claro. Porque é o que a gente está falando. São algumas equipes que entram já sabendo o que tem que fazer. Sobre a questão da Escócia, inclusive, a postura da própria Escócia poderia ter sido muito diferente se ela jogasse já com essa informação privilegiada do que as outras equipes fizeram. Mexe com o que é justo em termos de igualdade esportiva. E é até uma hipocrisia manter os jogos do grupo no mesmo horário. Sim. Porque e os terceiros? Exato. Não, o segundo não pode fazer marmelada, então mesmo assim deu marmelada, né? Mas os terceiros. O pobre da Escócia, pois estão treinando lá, feito uns loucos. Lá, treino, não tem mais jogo nenhum. Por exemplo, assim, eu falei aqui antes, né, do programa, eu quero apostar que Paraguai e Austrália vai ser 0-0, não vai dar empate. Ué. Mas ontem o estádio lotado, as duas equipes procurou ganhar, viu? Não teve aquela já comprou, toca a bola pra trás, não. O Paraguai até quase faz o gol no último minuto, né? E com 1 minuto de jogo, logo a Austrália já saiu logo. O Paraguai fez uma defesa de susto, mas é muito complicado, né? 2 equipes precisando de empate para classificar. Vai ter muito ainda isso, porque como é a primeira vez com 48, dando oportunidade para 3, lá para frente pode complicar. Mas você acha, Vamp, que a gente está levantando essa possibilidade de ser o último argumento que faltava para aumentar para 64, que seria talvez muito brusco você aumentar de 32 para 64 de uma vez. Você acha que pode ter sido feito já com o intuito, vai dar errado? Lógico, errado. De 48, isso eu já tinha escutado, não sei, em algum lugar, que a intenção é para 64,
para ficar 32, que não muda. Não muda de fase. Você continua com tudo igual, sem dar chance de ir pro 3º colocado. Sim. Você só vai acrescentar para 16. Você vai só acrescentar o quê? 48 para 64, você vai 16, né? 16 times. Mais 16 seleções, com o mesmo número de jogos. Sim. 8. Sem terceiro. Sem terceiro colocado, já passa o primeiro e o segundo de cada grupo para fase. Não aumenta a fase, não aumenta nada. Então foi só um meio de caminho para ir para 64 logo. Aí, o Flávio já falou hoje até que os Estados Unidos que quer. Né? É loucura. De novo fazer lá. Meu Deus. E a Copa do Mundo de Clubes, como falou o nosso Bruno Prado hoje mais cedo também, já com a ideia de aumentar para 48 clubes. Sim, também, né? sim. Vai para 64 e vamos embora. Daqui a pouco não vai ser necessário mais eliminatório. Coloca o mundo inteiro jogando em um mês e já era. E uma coisa que a gente debateu hoje, né, no programa de meia, que está sendo muita verdade, como tem muitos jogos, né, sequência de jogos para programa, não dá nem pra gente comentar em cima de alguma coisa, por exemplo assim, que a gente já tem que estar logo em cima de outro jogo. Já passa muito rápido. O feito do Messi. As histórias passam muito rápido. Ontem o feito do Equador, cara. Sim. Primeira vez passando de fase, ali todo mundo chorando, o treinador do Equador com sua família que foi hostilizado, não sei o quê. Aí já, quando o Cabo Verde também empata com a Espanha, Curaçao empata com o Equador. Tá tendo um monte de coisas boas, mas com uma sequência de jogo pra caramba, não tá dando. Por exemplo, a gente vai ter que. Estamos falando agora de Espanha e Noruega, ou França e Noruega. Daqui a uma hora e meia, a gente vai ter que. Não, daqui a 9 horas, 21 horas, né? A gente já vai ver se a Espanha e o Uruguai, como vai ser, se o Uruguai vai. E Cabo Verde também. Aí os 3 gols do Dembélé já foram pro espaço. Aí quando a gente for comentar, meia-noite já tem jogo de novo. Sim. Não tá dando tempo para ver os grandes momentos. Por isso que eu falo assim, o público tá muito legal. Todos os estádios bem lotados, né? Sim. Bem bonito. Hoje em Boston, não sei qual foi o público total, mas o estádio todo lotado. Mas de fato, é o que a gente estava falando mais cedo. Até quero perguntar para o Mauro, a gente já volta a falar também mais especificamente de França e Noruega, a vitória francesa por 4-1, e também vamos falar de Senegal 5-0 para cima do Iraque, resultado importante. Mas, ô Mauro, uma coisa que a gente debatia antes de começar a Copa do Mundo era da possibilidade de ser uma Copa com a qualidade técnica dos jogos inferior. Acho que isso não foi um problema até agora. Mas, de fato, são muitos jogos, é um volume muito grande de jogos que acaba uma história atropelando a outra, né? Quando a gente, é o que o Vamp falou, quando a gente vai comentar sobre uma coisa, já tem outra acontecendo. Se a gente for lembrar, o primeiro jogo da Copa do Mundo foi Estados Unidos goleando o Paraguai. Essa história, os gols do Balogun, tudo ficou pra trás já. A gente nem lembra, parece que foram 6 meses atrás que aconteceram. E a média de gol muito boa, né? A média de gol, né? Gol pra caramba. Tem goleada também, né? Tem muito time fraco. Você hoje é 5-0, aí o outro bota a reserva, toma de 4-1, já teve 7-1. Então tem muita goleada que é previsível, tem muito time fraco, né? Sim. Agora começa o negócio a ficar mais legal, porque agora você vai ter uma. Mesmo assim, no domingo teremos um emocionante Canadá e África do Sul, jogo isolado ainda, 4 da tarde. Só tem ele. Só tem ele, mais ninguém. Então, domingo, aí segunda tem Brasil, Japão. Né? Segunda tem Holanda. Joga também. Tem Holanda e Marrocos, Alemanha também. Tudo na segunda-feira. Domingo. Canadá e África do Sul. Nem no Canadá vai ser o jogo, vai ser nos Estados Unidos, porque eles caíram para o segundo lugar. Nem vão jogar para a torcida canadense, vão jogar. Aí brincadeira, né? O que me deixa louco é que um dos dois vai para as oitavas. A Itália não foi nem para a Copa. E Canadá ou África do Sul vão estar nas oitavas de final da Copa do Mundo. Tradicional seleção canadense. Por aí, o Noruega e Costa do Marfim pode ser sacado também. Brasil e Japão. Alguém vai cair, um dos dois vai passar. É um negócio muito louco. Canadá e